Oi, gente, tudo bem? Como prometido para vocês, vim aqui com esta papetinha, ensinar para vocês como eu fiz. Tava ali a branquinha, né, que foi a primeira que eu tinha mostrado lá no TikTok e tudo mais. Fiz algumas adaptações, deixei tudo por escrito aqui. Quem tiver dúvida pode me mandar nos comentários e a gente vai tentando resolver. Vou tentar gravar aqui onde estou, se tiver muito barulho, alguma coisa, eu vou mudar de lugar. São Paulo está muito quente hoje e eu procurei aqui um lugar mais agradável para poder vir gravar para vocês. Tô aqui com a agulha 1,75, uma tesoura para arremate, a solinha eu vou fazer o tamanho 15. A agulha, a linha, desculpa, tô usando a Bella, mas pode ser outra aí quem tiver acostumado a usar. Aqui no meu canal eu já ensino, por exemplo, quem quer fazer a adaptação e fazer a solinha toda em crochê, tá bom? A única coisa é que desse modelinho aqui, eu me inspirei na base da Zidoca, então teria que acrescentar uma carreirinha a mais na solinha de crochê, tá bom? Então, vamos lá, iniciando aqui, eu vou organizar aqui e vou já mostrar pra vocês. Essa base aqui, ela fica dessa forma. Olha como fica, toda por fora aqui. A gente trabalha com a solinha virada pelo avesso. Eu já vou mostrando na prática pra vocês que fica mais fácil. Olhe com detalhes mais próximos como ela vai ficando diferente o acabamento. Mas eu gostei bastante do resultado. Então, vamos lá. Já ia esquecendo de falar pra vocês que a decoração fica muito a gosto de vocês, tá? Vocês que sabem aí a decoração do jeito que usa, eu comprei essas aqui, acabei usando pra testar porque eu achei fofinha, mas a decoração fica muito a gosto de vocês. Então, iniciando aí com a linha de vocês, da preferência. Todas essas solinhas, elas já têm os furinhos. Então, vamos lá, peguei minha cola pra deixar ali pertinho, que eu fiz algumas observações aqui pra ir falando pra vocês. Essa solinha aqui, ela é o tamanho 15, ela tem 70 furos, e aí, a gente vai trabalhar com ela dessa forma. Então, praticamente, as solinhas, elas vêm com esse marcadorzinho aqui no meio, ó. Tem um risquinho aqui, tá difícil de focar, mas tem na parte de baixo e na parte de cima, aqui uma risquinha, tá vendo? Uma leve risquinha, que dá pra vocês saberem aqui, ó, onde é o meio. Então, aqui marcando o meinho. Vou pegar dessa forma, vou puxar a minha linha, já vou deixar essa linha aqui do ladinho, vou arrematar ela depois. E dessa forma, eu já vou iniciar fazendo todo uma voltinha de ponto baixo em toda a minha borda. Não tem segredo. Furinho por furinho, vou trabalhando toda a minha borda aqui, ó. Ai, gente, aqui eu tô achando muito barulho, o carro passando e tudo, porque eu tô aqui bem próximo à janela. Espero que não esteja atrapalhando tanto vocês ouvirem as minhas orientações. Ó, até me atrapalhei. Então, assim, ó, fica difícil às vezes de focar. Mas não tem segredo, é vocês irem trabalhando ponto baixo em toda a voltinha, ó. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como fica. Gente, eu esqueci de falar pra vocês que é importante em todo esse processo não colocar muita força e nem deixar muito apertado, para que a solinha não comece a ficar torta. Então, de uma forma bem leve, você vai trabalhando ponto em cada furinho. Ó, essa solinha é lá da Jotas Aviamentos, ela é super emborrachadinha, como eu já falei pra vocês. Não tem risco de ficar rasgando, quebrando, porque ela aguenta bastante esse puxão que a gente dá. Então, vou continuar aqui trabalhando e já volto com vocês. Eu queria falar sobre essa questão da tensão do ponto com vocês. Ó, voltei aqui no finalzinho
com vocês. Último pontinho. Vou trabalhar aqui normal, um fechamento aqui em ponto baixíssimo. Tá vendo? Vou fazer uma argolinha. Não sei porque tá tanto difícil de focar. Vou fazer uma argolinha, uma correntinha. E na mesma basezinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir agora toda a borda trabalhando dessa forma, ó. Dessa forma, só que pegando só a correntinha aqui, ó, de fora. Então, vou trabalhar toda uma carreirinha de ponto baixo. Pegando só a argolinha de trás, ficando dessa forma, ó, com... Ai, meu Deus, que não tá focando. Com essa elevaçãozinha, tá vendo? Gente, eu acho que é essa luz que não tá ajudando a focar. Ó. Essa bordinha que vai ficar, a gente vai usar ela depois pra trabalhar a parte interna. Ó, gente, voltei no último pontinho aqui pra mostrar pra vocês. Eu espero que dê pra ver. Tá vendo de onde tá saindo aquele primeiro pontinho? Aqui a gente trabalhou o último. Aqui, ó, é onde a gente começou toda a nossa volta. Então, eu não vou iniciar por ele, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar nesse próximo, onde já tem as duas argolinhas prontas, tá vendo, ó? Vou introduzir aqui onde tem as duas argolinhas. Pegando as duas perninhas. Oh, Deus! Não tá focando direito. Ó, pegando as duas perninhas. Vou puxar o fio. Ajusto, que eu quero ele bem apertadinho. Fecho com ponto baixíssimo. Fica dessa forma. Vou fazer uma correntinha. Bem no pezinho, onde eu peguei este ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aí que fica, às vezes, bem apertadinho mesmo. E é assim mesmo que tem que ser. Ó, um ponto baixo. E vou seguir agora. Eu já fiz uma volta aqui. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui não contamos. Esse primeiro aqui todinho foi o primeiro ponto de preparação da base pra solinha, então não conta. Aqui a gente fechamos a primeira carreira e a gente vai trabalhar mais 4. Quando eu tiver com a 5ª carreira pronta, eu volto para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam aqui no fechamento e eu volto na última para fazer junto com vocês. Não dá, gente, mudei de lugar. Tava barulho, não tava conseguindo focar. E as coisas têm que ficar direitinho que vocês vejam, né? Agora já é bem de tardezinha, já conseguiu esfriar mais a temperatura. Então, voltei pro cantinho aqui que eu sempre fico trabalhando. Gravo as coisas aqui na minha bancadinha e vai ser melhor. Tô finalizando aqui a 5ª carreirinha, ó. Então, o lado direito fica aqui pra gente, do lado que a gente tá trabalhando. Mas, quando a gente virar a pecinha, ela fica no avesso, ó. Que é justamente pra dar esse efeito diferente. Eu já tô finalizando aqui a 5ª carreira. Eu percebi ali também que a alça eu vou ter que diminuir. Então, eu fiz o cordão inicial daquela, mas quando chegar lá naquela parte, a próxima eu vou diminuir. Porque a correinha, ela precisa ficar fixa, né? E prender no calcanhar. Mas aí, quando for fazer esse daqui, eu já vou diminuir. Como eu falei na live essa semana, quem já me acompanha lá na outra rede, eu fiz esse branquinho. Aí, recebi bastante comentários, por isso que eu vim aqui gravar,
Eu achei um modelo facinho, vi vários vídeos, outras postagens de outras crocheteiras que estão fazendo um pouco diferente. Eu aproveitei esse estilo dessa base aqui, do jeito lá que a Zidoca ensina. E peguei a frente do jeito que eu faço os meus sapatinhos, que é uma coisa bem bacana, que dá para ser aproveitado. Quero fazer outros testes também, deixando com um pouco mais de furinho, mas aí eu vou ter que marcar diferente a frente, fazer um pouco arredondado e tudo para dar certo. Mas assim que eu fizer outros testes e der certo, eu também venho aqui com vocês. Então, ó, essa primeira aqui não conta, como eu já falei antes, essa não conta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tô na quinta. Já tô chegando aqui pertinho do calcanhar. Vou finalizar ela aqui junto com vocês. Agora, eu acredito que vai dar pra ver melhor. Ó, pra não confundir, esse último pontinho aqui, ele tá esticado, mas o da carreira anterior tá saindo de dentro dele, tá vendo? Então, a gente não pode tecer aqui, senão a gente vai fazer aumentos. Por toda a volta é desse jeito. Fica parecendo que fica um espaço, mas não é pra trabalhar onde sai o pontinho de dentro, ó. Então, eu venho lá onde tem as duas correntinhas aqui, tá vendo? Agora, vai dar pra ver perfeito, ó. Deixa eu juntar aqui pra vocês verem. Venho, pego aqui, onde tá as duas correntinhas, ó. As duas perninhas, na verdade, né? Puxo, ajusto, porque eu quero esse ponto bem apertadinho. Vou passar aqui por dentro. Se vocês quiserem aqui, já arremata e com a agulha a gente disfarça esse fio para ele ficar bem embutidinho a costura. Como eu não vou fazer agora o arremate, eu vou fazer uma correntinha bem justinha e vou cortar. Deixando com um pedacinho depois pra fazer esse arremate. E vou puxar aqui. Depois eu me preocupo em esconder aqui, em fazer ele colocar por dentro, pra na hora que finalizar aqui, ó, ele ficar bem disfarçado, o mais disfarçado possível. Ó. Na verdade, a gente tá trabalhando pra que ele fique dessa forma. Aqui atrás, ele vai ficando bem disfarçadinho os pontos, né? Ó. Quase não dá pra perceber onde é. Se alguém souber de outra forma, fica bom também. Só realizar da forma que vocês sabem. Então, aqui vou deixar do jeito que estava. Porque o que acontece? Lembra que a gente deixou aquela primeira voltinha da correntinha? Que é toda essa rebarbinha que ficou aqui, ó, esse relevinho. Então, a gente vai trabalhar aqui, a primeira volta vai ser em ponto baixo, pegando nessa primeira argolinha aqui, ó, que ficou, tá vendo? Do relevinho. A gente dobra assim pra ficar mais fácil. Ó. Vou trazer esse fio aqui na lateral pra já ir prendendo ele. Não tem segredo. Então, é uma volta toda de ponto baixo, pegando só aquela argolinha, ó, que a gente deixou. Que é a base pra gente levantar e fazer a solinha dupla. Já andei aqui um pouquinho com o meu fio. Quem quiser já pode soltar ele aqui, deixar ele de ladinho, pra gente poder arrematar, ó. Vocês podem deixar pra depois, ou já dá só uma leve ajustadinha. Corta aqui bem na basezinha, com cuidado, porque já aconteceu de cortar o fio, tá, gente? Com pressa. E eu vou terminar toda essa carreirinha aqui, trabalhando só essa argolinha que ficou em relevo, ó. Dá pra ver direitinho, né? Pego só na argolinha, ó. Lá da quando a gente fez a basezinha. Então, vou trabalhar toda a minha volta e já volto com vocês.
Ó, voltando aqui que eu já tô finalizando a carreirinha. De forma muito simples, cheguei na última argolinha. Pego aqui, ó. Porque às vezes fica apertado. Ó, bem no meio lá do primeiro ponto baixo, onde a gente iniciou. Faço um ponto baixíssimo. Ajusto aqui pra não ficar folgado. Já subo as 3 correntinhas. E aqui, ó, no primeiro ponto aqui, eu já vou trabalhar um ponto alto. Então, para cada argolinha do meu ponto baixo, eu vou trabalhar aqui dentro um ponto alto. E vou percorrer toda a volta, chegando aqui a mesma forma. Vocês fecham aqui da maneira que vocês acham melhor. Quem não sabe, fecha aqui na terceira correntinha, sobe 3 correntinhas e faz. A gente vai voltar com esse ponto aqui, são 2 voltas de ponto alto, sem aumento, sem nada. Quando concluir as minhas, eu volto. Ó, finalizei aqui as 2 carreirinhas. Como sempre, aqui na terceira, 1, 2, 3. Na terceira correntinha. Sempre justinho, ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma argolinha aqui só pra travar. Então, tá pronto, fica dessa forma, ó, nossa base. Essa parte aqui, depois aqui desvira. Então, nossa solinha fica dupla. Quando a gente for colar, que a gente vai precisar de uma cola de silicone, e a gente for puxando aqui, ó, ela fica exatamente da mesma altura, como ficou essa daqui, ó. Quando a gente for ajustar ela, ela fica da mesma altura, tá bom? E aí, o que que a gente faz agora? Eu vou deixar aquela solinha, a solinha do jeito que tava pra não me atrapalhar. Antes disso, eu só vou ter a referência aqui do meio, ó. Vou subir aqui, vou deixar aqui marcadinho, esse aqui é o meu ponto. Deixa eu pegar um marcador aqui, só pra ficar fácil de explicar pra vocês. Ó. Sempre, se vocês verem meus sapatinhos, eu sempre começo com 5 pontinhos, sempre. Eu acho que não fica tão quadrado, não fica tão bicudo também. Mesmo os tamanhos menores, ele ajusta e ele fica muito bom, ó. Quem quiser também dá pra começar com 4. Como tem gente que começa com 6, tem gente que começa com 8. Então, o que que acontece? Aqui eu marquei o meio. Eu marquei o meio, vou deixar essa parte aqui pra baixo. Olha os carros, que barulhentos. Vou deixar essa parte aqui pra baixo pra não me atrapalhar, que eu não vou usar nada disso aqui agora. E aqui eu vou trabalhar essa parte parecendo na frente dos meus sapatinhos. Se vocês verem desse vídeo aqui, ó, desse pra esse, eu fiz um ajuste, como eu já tinha comentado que eu ia fazer. Então, aqui eu cresci mais umas carreirinhas desse rosinha. O que acontece? Essa parte todinha aqui do início ao fim, vamos trabalhar 18 carreiras de ponto baixo. E aí, qual é a diferença? A cada lateral, a gente vai aumentando 2 pontinhos. Eu vou fazer o início aqui com vocês, pra vocês entenderem. E depois, eu vou voltar. Marquei o meio, o pontinho do meio, vou caminhar 2 pontos pra cá, porque depois eu vou trabalhar 2 pra lá também, totalizando os 5 pontos que eu preciso aqui na frente. Então, ó... Gente, minha garganta ainda anda péssima. 2 pontinhos aqui, né? Eu vou deixar o meio travado. Ó. Vou trabalhar aqui um ponto baixo. Não tá apertado, tá, gente? Tá bem soltinho. Vou tirar esse daqui pra não atrapalhar. Desculpa, gente. Ó, um ponto baixo, vou tentar segurar aqui pra vocês verem. Vou trabalhar também só na correntinha de dentro.
Ó, vou deixar essa lateralzinha pra ficar com detalhe. 2, né? 3, 4, 5. Ó. Então, aqui bem no meu meio do tênisinho, se vocês verem, tá bem no meio aqui, centralizado, tem os meus 5 primeiros pontos. A linha ainda vai continuar aqui na lateral, porque eu só vou dar uma ajustadinha de nada nela, mas eu vou continuar prendendo ela aqui na lateral. E aqui vou caminhar os 2 pontos que eu falei. Aqui vai totalizar agora 7 pontos. Vou virar o meu trabalho. Sempre que eu voltar trabalhando pelo avesso, ó, eu não vou pegar nesse... Deixa eu tirar aqui só pra mostrar pra vocês. Não vou trabalhar no primeiro ponto, sempre vou voltar no segundo, sempre. De todas as carreiras, indo e voltando, eu sempre vou pegar no segundo, que é pra poder ele dar este formato e a gente ir prendendo as laterais e ele ir modelando. Então, sempre no segundo pontinho, ó, vou direto no segundo pontinho e vou um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto vai ser bem naquele que a gente começou a primeira argolinha. Então, com cuidado aqui, eu coloco no meio dessa argolinha, por isso que eu não posso prender muito o primeiro ponto lá. Eita, que tá apertado. E é porque não era pra prender muito, né? Vou dar uma ajustadinha aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa como eu fiz nessa lateral aqui. Vou caminhar 2 pontos, porém pegando só a argolinha de dentro. Deixa eu ver se vai focar, ó, só a argolinha de dentro, tá vendo? Vou deixar da bordinha, que é pra continuar fazendo esse efeito aqui, ó. Só a argolinha de dentro. 1, 2 pontos caminhados na lateral. Viro meu trabalho pra frente. Ó, os 2 pontos que eu caminhei, venho no segundo pontinho, diretamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam que vai sempre, a cada carreira, ele vai aumentar um ponto. Todas as vezes que eu estiver trabalhando pelo direito, tá, gente? Todas as vezes que eu estiver trabalhando pelo direito. Vai aumentar um pontinho. Veja que é sempre importante, tanto nessa daqui, quando vocês estiverem vindo aqui, que eu vou fazer mais uma com vocês, é importante que esses pontinhos, eles ficam meio escondidinhos, ó. Mas dá pra ver aqui onde a gente começou, então a gente não pode esquecer de pegar eles, senão vai ficar errado. Embora que se vocês fizerem, vocês vão perceber que tá estranho, então é só desmanchar. Ó, sempre com ponto justo. Não é muito apertado o ponto, peguei. Venho aqui diretamente também, segurando essa linha que eu ainda tô caminhando. Trago esse ponto aqui pra perto, ó. 1, 2, sempre. Então, vejam que eu caminho 2, tanto quando eu tô indo pelo avesso, quando eu tô voltando pelo direito. Viro o trabalho. Fica às vezes apertadinho, ó, só dá uma puxadinha, vocês vão ver onde é o segundo pontinho aqui do que trabalhou, ó. Volta no segundo. E vão trabalhando em ponto baixo, até chegar lá naquele ponto que eu falei. Então, a cada carreirinha que vocês forem trabalhando, vocês vão perceber que vai aumentar um pontinho. Ó, aí deixa eu mostrar pra vocês. Mais uma vez, olha como fica meio escondidinho as duas
argolinhas do ponto, tá vendo? Sempre pegando nas duas, ó. É importante pegar as duas. Peguei as duas. Com leveza, gente, não é muito apertado o ponto e nem muito frouxo, ó. 1, 2. Pra mim aqui tá um pouco complicado, porque eu preciso deixar numa posição que eu veja e que vocês também consigam ver pra gravar. 2. Vou voltar. E eu vou trabalhar aqui igual agora. Não precisam ir contando todos se vocês não quiserem, porque assim, ó, esse início, estando certo, os 5 pontinhos, e vocês indo trabalhando, fazendo o aumento dessa forma, cada lateral, 2 pra cá, 2 pra cá, quando finalizar, trabalhando dessa forma, até quando chegar, quando for na 18ª, eu volto com vocês pra gente contar e conferir juntos, tá? Não precisa se preocupar. Se o início estiver correto, só ir trabalhando, indo e trabalhando em ponto baixo, não esquecendo de caminhar na lateral, sempre deixando a bordinha aqui pra ir dando esse efeito. Quem quisesse também aqui depois, ó, dava pra caminhar aqui uma carreira de ponto baixíssimo, pra fazer todo um acabamento como faz aqui no All Star. Tá vendo essa carreira aqui de acabamento? Essa. Aqui dava pra fazer essa carreira também de acabamento, ó. Mas eu não quis fazer, que assim, eu acho que já ficou super bonitinho. Não acho que precisaria, e eu acabei deixando dessa forma. Quando completar aqui a altura correta, eu venho pra conferir e contar junto com vocês. Ó, chegamos aqui na carreira 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nesse finalzinho aqui, a gente vai colocar um ponto baixo bem aqui na base. E vamos cortar. Agora, aqui no meio, a gente vai passar 2 carreiras de ponto baixo aqui, nessa borda, para dar essa altura aqui, ó. Vamos prender aqui. Pode ser naquele ponto que a gente deixou, ou se vocês já quiserem, pode ter arrematado. Eu vou arrematar aqui junto. Tá apertadinho aqui o ponto, vou encaixar aqui dentro. E vou puxar o fio aqui junto. Dessa forma. Aqui eu vou continuar trabalhando, pegando só na correntinha de trás. Vou conduzir esses fios aqui por dentro, o que já tinha da base e o que eu prendi agora. Não precisa conduzir por muito, eu vou conduzir um pouco, vou ajustar um fio, vou cortar. Não corto os dois iguais, eu não gosto. Ajustei esse. Vou cortar esse outro que é da base. Vou caminhar por mais alguns pontinhos com esse. E já posso cortar ele também. Não puxo muito, só deixo justo e corto. Tem esse fio que a gente deixou lá do outro, ó. Eu já vou caminhar ele pra cá,
e já vou começar a prender ele também. Sempre que eu tenho oportunidade, eu já vou prendendo os fiozinhos para não ter problema. Vejam que eu tô trabalhando só o ponto de dentro e tô deixando aqui na borda de novo, ó. Tô fazendo com vocês até chegar aqui nessa quininha, que eu vou fazer um ponto de diminuição aqui. Então, eu pego um, deixo na agulha, dois, deixo na agulha e vou já vir nesse primeiro aqui da lateral, ó. E vou soltar todos de uma vez, bem apertadinho. Ó, bem justinho. E olha como fica. Pra não ficar nenhum buraco e ele já ficar com uma curvatura. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. E quando chegar lá do outro lado, pra fazer a diminuição na lateral, eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, então, inicia de novo, ó. Vou pegar aqui da base pra não ficar buraco. 2. E 3. Finalizando tudo junto, tudo justinho. E vou seguindo ponto sobre ponto aqui. Continuando pegando só o de trás. Até chegar lá no final. Ó como vai ficando. Cheguei aqui no primeiro pontinho da gente iniciou. Ponto baixíssimo, às vezes fica apertado. Um pontinho e bem na base, mais um ponto baixo. E vou passar toda a carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto, e já volto com vocês. Nessa carreira não tem diminuição. Pronto, finalizei aqui, 2 carreiras ao redor, ficou dessa forma. Nesse daqui, eu trabalhei uma carreira de ponto baixíssimo, para dar esse acabamento e ele ficar mais gordinho, com essa impressão, com a bordinha mais grossa, ó. Olha a diferença com acabamento e sem acabamento, como fica fininho. Então, para fazer esse acabamento, você vai contornando toda essa extremidade aqui, pegando as 2 perninhas aqui, de toda a volta, trabalhando uma carreira todinha de ponto baixíssimo, em volta de todo o crocs. Dessa forma, sem apertar muito. Não tem segredo. Só trabalhando o ponto baixíssimo em toda a volta. E ele vai ficando dessa forma, ó. Olha como fica depois de pronto. Vou trabalhar toda a volta e já volto aqui com vocês. Ó, gente, cheguei aqui no último pontinho. Vou cortar deixando um pedacinho grande para arremate. Puxo o fio. Aqui com agulha de tapeceiro, eu vou fazer o acabamento. Passo por aqui por cima, meio que para imitar uma laçadinha. Ó. Volto aqui por dentro. Dou uma arrumadinha. E aqui eu escondo por alguns fios aqui dentro. Quando a gente passa praticamente por cima aqui, ó, o fio,
a gente vai e dar uma travada nele. Caminho mais um pouco. Esse fica mais durinho. Puxo. E já posso cortar bem na pontinha aqui embaixo. Ficou dessa forma. Aqui dentro também já posso puxar um pouquinho aqui ele pra ajustar, ó. E cortar. Essa parte já tá pronta. Vamos fazer esse arremate aqui também já. Já pra colar essa base. Puxo pra ficar bem firmezinho, ó, que a gente tinha deixado aquele pontinho aqui. Puxo o máximo que der. Faço a mesma coisa, dou uma travadinha aqui no fio. Passo por dentro de alguns pontos. Isso pode ser assim na transversal ou reto, ou vocês decidem. Ajusto aqui, pra não ficar muito torto. Pronto, já posso cortar. Tem esse fio que ficou aqui da base. Só passo ele aqui pra cima. Faço a mesma coisa, caminho por dentro de alguns fios aqui, só pra ele não soltar. Nessa base aqui a gente vai passar cola também, então ele acaba ficando bem firme depois. Deixo até uma pontinha, porque vai colar depois, ó. E pronto, nossa basezinha aqui já tá acabada. As linhas já estão arrematadas. Quem não tiver essa basezinha aqui, ó, até coloquei alguma coisa aqui pra ficar firmezinha, vocês podem usar sacolinha, de repente, sei lá, um pedaço de tecido, uma meia, só pra ficar firmezinho, pra ajudar vocês na hora de passar a cola aqui, pra colar. Então, eu deixo um pouco aberto aqui nessa parte de baixo. A cola que eu uso é essa daqui da Tec Bond, uma de silicone, mas também pode ser da preferência de cada uma. Eu começo passando sem nada de excesso, gente, só um pouco. Deixa eu mostrar aqui, ó. Espalho em toda parte. Não precisa excesso, senão vai vazar a cola. Chegou a entrega, gente. Então, aqui a gente dobra, ó, passei cola em toda parte. Vou arrumando aqui com calma. Ó. Vou arrumar todinho aqui e já volto com vocês. Ó, eu trouxe pra mostrar essa parte aqui pra vocês, porque tem que ter cuidado, principalmente na hora que a gente for virando aqui, pra não sujar tudo a borda. Então, vai puxando e vai ajustando onde a gente quer que fique, ó, com calma. E vai segurando.
esse trabalho requer paciência e muito cuidado. Ó, aqui eu vou continuar ajustando e segurando até ficar bem firme e parar de escorregar. E já volto com vocês. Ó, gente, voltei aqui. Então, vai depender muito da cola de vocês. Eu fiquei 2, 3 minutinhos aqui. É só ir ajustando, arrumando, pra ficar rente com aquela risquinha que a gente deixou, ó. Então, vai muito do tempo de secagem de cola e tudo que cada um usar. Então, aqui eu vou deixar secar mais tempo, tá no lugar, mas ainda não tá seco. Vai ficar aqui mais um tempo. Enquanto isso, eu vou ensinar vocês a fazer essa parte aqui. Dependendo do tamanho do botão que vocês forem usar, vocês podem deixar maior ou menor essa parte. Então, deixa um pedacinho aqui de linha. Vai fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha. E aqui, a gente vai fazer agora 27 correntinhas. Ó, 27. Vou colocar o marcador aqui. E vou trabalhar aqui mais 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volto aqui onde tá esse pontinho aqui do marcador, ó. E vou fechar essa argolinha aqui. Vou fechar com ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntinhas. E vou dar a volta em todo o contorno, trabalhando em meio ponto alto. E já volto com vocês. Já terminei aqui toda a volta com vocês. Ó, aqui, eu só vou fazer um arremate. Quando eu dei toda a volta, quando eu chego aqui, eu trabalhei na segunda correntinha, fechei com ponto baixíssimo, puxei o fio, cortei, e agora eu vou fazer esse acabamento. Passo por dentro aqui do próxima correntinha, ó. Levo esse fio lá pra trás. Ó, como fica disfarçadinho. Caminho dentro de alguns pontinhos. Travo o fio. Caminho mais um pouco por dentro de alguns. E já posso cortar. Enquanto isso, também já coloquei um botãozinho aqui, que foi o mesmo que eu usei nesse aqui. Depois, eu acredito que eu vou trocar esse botão, porque ele ficou alto. Ele é um daqueles de florzinha, mas eu queria usar esse aqui pra ver se ia dar certo, e acabou ficando muito alto, ó. Como eu tirei a parte do miolinho branco, ele ficou muito alto. Ó, tá vendo? Ficou sobrando. Então, eu não gostei muito assim. Eu prefiro mais baixinho. Então, eu não coloquei tão fixo aqui, ó. Porque depois eu vou trocar. Queria mostrar pra vocês. Ó. E tá pronto. Nosso croquis.
O que que eu vou... Outra dica que eu vou dar pra vocês. Aqui, ó, eu vou colar esse acabamento. Vou vir de novo com a cola de silicone. Só que o que acontece? Eu vou passar não tanta cola, não tão em excesso, mais uma camadinha. De cola. Vou centralizar aqui a peça. Igual eu fiz com o outro. Vou pressionar. Esperar uns minutinhos pra secar. Senão ela fica levantando. E o que acontece? Eu vou deixar aqui parado e vou mostrar no outro. Esse daqui eu vou refazer essa alcinha. O outro eu fiz com 27, porque eu vi que tinha ficado grande essa daqui, porque essa eu coloquei 29. Por incrível que pareça, deu diferença aqui atrás, ó. Essa daqui, ela já ficou mais justinha, ó. Por incrível que pareça, 2 pontinhos deu bastante diferença. Então, eu vou diminuir essa daqui, pra poder ficar justinho e poder ficar igual. Quando eu trocar o outro botão também, que fica mais alinhado, como ficou esse branco aqui, ó, que ficou mais baixinho, tá vendo? Então, vai ficar melhor, porque isso aqui também já ajusta essa correinha aqui. Ó, vou colocar também a palmilha. Esse eu ainda não coloquei da mesma forma. E aí, a outra dica que eu queria dar sobre isso aqui, o que acontece? Aquele dali, eu fiz dessa forma, só que eu deixei esse solto justamente pra mostrar pra vocês. O silicone, gente, ele não vai segurar, ó. A criança puxa, ele vai soltar. Só que aqui, ó, ficou marcado onde tá a parte que ficou com a cola de silicone, tá vendo? Então, eu vou vir aqui onde tá essa cola de silicone e vou colocar a cola instantânea. Aí, sim, vai ficar. Vai ficar preso igual esse daqui, ó, que tá bem firme e a criança vai puxar e não vai soltar. Se alguém tiver até outra dica, pode deixar aí nos comentários, mas dessa forma eu fiz e deu certo. Então, aqui eu vou colocar a cola instantânea depois e vai dar certo. Vou esperar que ele secar e vou fazer isso nos dois. Então, aqui tá finalizado.